Olá, tudo bem? Hoje eu venho conversar com vocês sobre um assunto que é entre locador e locatário. Vamos falar da lei do inquilinato. Para que surgiu a lei do inquilinato? Para que o locador, ou seja, o proprietário do imóvel, consiga fazer a locação para o locatário, que é aquele que vai usar o imóvel, de uma forma que possa proteger ambos, tanto o proprietário e o seu imóvel, tanto quanto o locatário e os seus direitos de uso e gozo do imóvel. Dentro do contrato de locação, o locador e o locatário, eles podem concordar acerca, por exemplo, do valor da locação, do prazo de vigência que vai ser estabelecido. No caso, em regra, são 30 meses, porém, pelo acordo entre eles, podem ser feitos num prazo menor. Mais uma coisa, a questão das cláusulas com relação aos reparos. Se, por exemplo, houver a questão de uma pintura nova que foi feita no imóvel antes da locação, o locador pode colocar isso em cláusula de que ele necessita de que a pintura seja nova ao locatário sair do imóvel. Da mesma forma acontece quando os apartamentos e casas são semi-mobiliados, né? Um chuveiro, por exemplo, ele tem que estar com as devidas condições de uso, né? Se tiver um sofá, se tiver armários embutidos, tudo isso pode ser colocado em cláusula para que o locador possa vir a exigir a manutenção, o bom uso, né? E o bom estado das coisas quando ele receber o imóvel de volta. Além das cláusulas que permitem que o locador esteja amparado com relação à proteção do seu bem, também é possível que seja feito um termo de vistoria inicial para estar anexo a esse contrato. É uma forma de proteção não só para o locador, mas também para o locatário. Por quê? Porque conforme for, o uso, ele é o quê? Desgastar o imóvel de alguma forma. Então não é somente a questão estrutural, mas também a questão do dia a dia, as avarias que acontecem pelo uso, pelo tempo que a pessoa estiver no imóvel. Vamos agora a alguns exemplos sobre a responsabilidade de algum dano que seja feito no imóvel por parte do locador e o mesmo exemplo por parte do locatário. Existem formas que são observadas de acordo com o caso concreto para que possa se estabelecer a responsabilidade de um ou de outro. Pedro loca para o João um imóvel. Nesse imóvel, ele está com a pintura nova e a caixa de gordura dele se localiza na cozinha. Um ano depois, acontece que a caixa de gordura encharca e estraga os móveis da cozinha, na qual estavam os armários embutidos, que era de propriedade do Pedro. O que fazer nesse caso? Devemos determinar primeiro qual foi a causa. A causa foi a caixa de gordura que transbordou. Qual foi o motivo? Nesse caso, para a gente saber qual a extensão do dano e a responsabilidade de quem é, nós precisamos primeiro entrar em contato com um especialista. Ele vai abrir a caixa de gordura e vai verificar o que aconteceu. Se, por exemplo, tiver acúmulo de sujeira e a caixa foi limpa anteriormente, né, da locação, a culpa seria do locatário, ou seja, a responsabilidade, né, pelos eventuais danos ao armário embutido seria do locatário. Por quê? Porque ele não teve o cuidado, né? Foi utilizado de má forma a questão da caixa de gordura. Agora vamos usar o exemplo da caixa de gordura com a responsabilidade do locador. O locador entregou a casa sem fazer a manutenção antes. Não limpou a caixa de gordura, entregou conforme ela esteve na última locação. E acontece que 6 meses depois tem uma avaria, encharca tudo e acaba danificando o armário dele da casa semi-mobiliada. O que acontece? Vai ser verificado, normalmente, né, se contrata um especialista para quê? Para se verificar e se comprovar quem é de fato o responsável. Nesse caso seria o locador. Por quê? Não teria nesse caso como responsabilizar o locatário por conta de uma desídia, por conta de uma falta de cuidado por parte do locador do imóvel. É muito importante quando for fazer um contrato de locação, mesmo que seja esses contratos simples de gaveta, que seja feito da forma correta. Ou seja, tenha o contrato com as cláusulas principais, a qualificação das partes e em anexo o termo de vistoria. Por quê? Porque é muito relativo, não é exato, não é sempre o locatário que vai fazer o pagamento quando houver uma avaria, né? Isso tem que ser determinado caso a caso para ver de quem é a responsabilidade, né? Muitas vezes acontece que o imóvel ele já é locado há tanto tempo que o locador deixa daquele estado e depois quer que o locatário faça, né, todas as reformas possíveis. Então, por isso, por uma proteção tanto do locador quanto do locatário, é necessário que se faça o termo de vistoria para que possa agir da forma mais plausível, da forma mais justa para os dois lados. Muito obrigada, me siga nas redes sociais para mais dicas e boa semana!